Lei de número 13105, 16 de março de 2015. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Parte geral, livro 1, das normas processuais civis, título único, das normas fundamentais da aplicação das normas processuais, capítulo 1, das normas fundamentais do processo civil, do artigo 1º, o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo execuções previstas em lei. Artigo 3. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Artigo 1º. Permite a arbitragem na forma da lei. Artigo 2. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Artigo 3. A conciliação e mediação, outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4. As partes têm direito de obter em prazo razoável solução integral do mérito incluída atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito da justa e efetiva. Artigo 7. Assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direito, faculdades processuais e os meios de defesa, aos anos e aos deveres de aplicação de sanção processuais, competindo o juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e a eficácia. Artigo 9. Não se preferirá a decisão contra uma das partes se ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. Disposto no capítulo não se aplica e a tutela provisória de urgência e as hipóteses de tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso decisão prevista no artigo 701. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate da matéria sobre qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, fundamentadas todas as decisões sob pena de anulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizado a presença somente das partes de seus advogados e de defensores públicos e ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica da conclusão para proferir sentença ou cordão, redação dada pela Lei de número 13256 de 2016. Artigo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanente à disposição para consulta pública em cartório na rede mundial de computadores. 2. Artigo 2. Estão excluídos da regra do capítulo 1. As sentenças proferidas em audiências homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido e o julgamento de processos em blocos para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento e casos repetitivos.
o julgamento de recursos repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas. E v. As decisões proferidas com base no artigo 485 e 932. V. Julgamento de embargos de declaração. VI. Julgamentos de agravo interno. VII. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. VIII. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. X. As causas que exigem a urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Artigo 3. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Artigo 4. Após inclusão do processo na lista de que trata o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. Artigo 5º. A decidido o requerimento previsto no artigo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Artigo 6º. Ocupar o primeiro lugar da lista previsto artigo 1º ou conforme caso no artigo 3º, processo que tiver sua sentença ou cordão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. II. Se enquadrar a hipótese do artigo 1040, inciso 2, capítulo 2. Aplicação das normas processuais. Artigo 3. Jurisdição civil será rígida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições pacíficas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso respeitados e os atos processuais praticados às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Artigo 5º. Na ausência das normas que regulam o processo eleitoral trabalhista ou administrativo, as disposições desse Código serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Livro 2. Da função jurisdicional do título 1 da jurisdição e da ação. Artigo 16. Jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme a disposição deste Código. Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá preitar o direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsocial. Artigo 19. Interesse do autor pode limitar-se à declaração e da existência, da inexistência ou do modo de ser uma relação jurídica. E autenticidade e falsidade do documento. Artigo 20. Admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito, título. E dos limites de jurisdição nacional da cooperação internacional, capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional, artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, tiver domicílio do Brasil e o Brasil tiver de ser cumprida a obrigação e fundamento seja o fato ocorrido ou praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto do inciso I, considera domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que já tiver agência filial ou sucursal. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações e de alimentos quando a. O credor tiver domicílio residência no Brasil. B. O réu mantiver vínculos no Brasil,
tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios econômicos ou decorrente de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio residência no Brasil, em que as partes expressas ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, como exclusão de qualquer outra, 1. Conhecer a ação relativa a imóvel situado no Brasil em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja da nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz a litispendência, não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor do Brasil. Parágrafo único. A pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos do Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira e o processamento e julgamento da ação quando houver cláusulas de eleições de foro, inclusive estrangeiro, em contrato internacional erguida pelo réu na contestação. Artigo 1º. Não se aplica disposto do capítulo hipóteses de competência internacional exclusiva previsto neste capítulo. Artigo 2. Aplica-se a hipótese do capítulo artigo 63, 1 e 4. Capítulo 2 da Cooperação Internacional, seção 1, disposições gerais.